Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Bom dia, paz do Senhor. Hoje nós vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 10. Bom dia. Vamos lá, vamos começar? Apocalipse, capítulo 10. Bom dia. Como vocês estão? Apocalipse 10. O anjo e o livro. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Na sua face era como o sol e as suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado com o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: Cele o que disseram os 7 trovões, e não escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou o céu e tudo que nele há, a terra e tudo que nela há, e o mar que tudo que nela há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o ministério de Deus, na forma como anunciou os seus servos e o profeta. E os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar nos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. E ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas na sua boca será doce como mel. E peguei o livrinho da mão do anjo e comi. Ele me pareceu doce como mel na minha boca, mas ao comê-lo, senti em meu estômago que ficou amargo. Então foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. E assim a gente termina o capítulo de hoje com a visão do anjo e do livro. Meu Deus, visão do anjo do livro. Veio um anjo e de repente desse anjo veio 7 trovões e os 7 trovões profetizaram, eles falaram. E meu Deus, o que esses trovões falaram? Não foi permitido que ele contasse. E inclusive foi escrito aqui: não me foi permitido contar o que os trovões falaram. Poxa vida, ele estava numa visão e ele viu que os trovões falaram acerca dos finais dos tempos e ele não conseguiu nos contar, porque não foi nos permitido. Mas veio um anjo, nesse anjo ele tinha um pé na terra, um pé no mar. Esse era um anjo grande, era um anjo que vinha direto do trono de Deus. Ele veio e ele desceu direto do trono de Deus para mim, para você, com um único intuito. Aquele livrinho, ele significava a palavra. Ele vinha com a profecia. A profecia que era doce quando entra e amarga quando vinha no estômago. Ela começava doce e finalizava amarga. Deus disse a João, né? O Espírito de Deus disse a João: vai lá, pede permissão para o anjo e pega o livro que está na mão do anjo e come. Quando você comer, quando você tocar com o livro na sua boca, ele lhe será doce
E quando ele chegar no seu estômago, ele será amargo. Assim é a palavra. Assim é, muitas vezes, a palavra, que ela chega doce, aí vai vindo amarga. Como que vai ser? Como que vem? Como é que vem vindo o final dos tempos? Como que algumas palavras chegam até a gente? Doces, mas no final amargas. Esse anjo, ele vem para anunciar o cuidado que o povo precisa de ter. Quais palavras doces que você tem se rendido e no final elas têm sido amargas? Quais são as palavras que você tem deixado a concupiscência da sua alma te levar, te seduzir através da doçura e que no final tem trazido como verdadeiramente amargas? Quando João vê, ele já tinha visto coisa demais, ele já tinha visto anjo demais, seres viventes, anciãos, ele já tinha visto selos abertos, trombetas, ele já tinha visto estrela cair, o céu se transformar, ele já tinha visto o sol ficar escuro, a nuvem se transformar em sangue, os povos da terra morrerem, ele já tinha visto a igreja subir, ele já tinha visto tantas e tantas coisas. Ele já tinha visto os porões do inferno serem abertos, ele já tinha visto pragas, tudo isso ainda não foi, ele já tinha visto vegetações queimadas, tanta coisa. E uma hora ainda vem um anjo, ainda se toca 7 trombetas, 7 trovões ainda serão profetizados. Haverá mais profecia. Haverá mais palavra anunciando ainda assim a chegada que era, que é e que há de vir. Ainda, Poliana, o mundo não acabou ainda? Não, não acabou ainda não. O bicho vai estar pegando e o mundo não acabou ainda, gente. Tem gente demais na Terra. Tem gente demais. Olha, quando esses acontecimentos, tem gente que fala assim, eu quero estar vivo para ver todos esses acontecimentos, mas todos de uma forma estarão vivos. Os povos dos céus verão esses acontecimentos, os povos da terra verão esses acontecimentos. A minha pergunta é, aonde você quer estar como testemunha? Onde você quer estar para poder ver tudo isso? Eu quero estar no trono de Deus. Eu quero estar ao lado de Deus. Eu quero estar na parte em que a igreja sobe. Eu quero estar sentada com o Senhor no trono de Deus, visualizando todos esses acontecimentos. Porque passar tudo isso aqui na carne, imagina você chegar, ver um anjo, um com um pé na terra, outro com o pé no céu. Poliana, isso aqui parece Nárnia demais para o meu gosto. Pode até parecer Nárnia demais. E se não acontecer? E se for? E se for literal? Se vir um anjo desse jeito? E se vir um anjo? Porque, na verdade, esse acontecimento aqui, desse anjo, ele vem falando pra gente sobre a palavra. Sobre como o Senhor vai entregar a palavra. Que ela ainda vai ser doce e ela vai descer amarga. Ainda vai ter profecia, mas as profecias serão amargas. Depois que a igreja sobe, o que vai acontecer vai ser amargo. Meu Deus, não é 6 da manhã ainda, Poliana, calma. Mas não sou eu, gente, é o livro de Apocalipse. É que nessa manhã, a intenção do coração de Deus é aquilo que a gente faz quando a gente faz na Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí, antes que a gente toma da ceia, ele fala assim, antes que você seja réu do corpo e do sangue de Cristo. Porque quem toma e bebe o corpo sem discernir o juízo, toma e bebe o corpo com culpa para si. Esse texto de Apocalipse, capítulo 10, ele está totalmente ligado ao sangue e o corpo de Cristo.
Quando vem a palavra doce, ele desce amargo no estômago. A minha pergunta para você é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Onde estão as suas raízes? Porque é muito fácil a gente querer algo de Deus. Se eu agora perguntar para qualquer pessoa do mundo, falar assim: você quer algo de Deus? Quero. Quem é Deus para você? Ah, Deus é amor. Como Deus funciona para você? Quem é Deus para você? Deus é tudo. Deus é amor. Mas Deus é fogo consumidor. Vocês estão percebendo que Deus é juízo? Deus é justiça. Sabe, eu fico impactada no livro de Gênesis. Quando Esaú, que é o irmão de Jacó, ele busca em lágrimas a remissão do pecado dele, em lágrimas. A Bíblia diz que ele busca em lágrimas. E Deus olha para ele e fala assim: não. Quando aquele homem chorou diante de Deus, falando: Deus, me perdoa, eu vendi minha primogenitura para o meu irmão. Eu vendi o que era meu por direito que o Senhor me deu para o meu irmão por conta da minha fome. Deus me perdoa. E Deus olha para ele e fala assim: não, você vai ser servo do seu irmão. Não. Quando ele fala isso para Esaú, eu fico pensando: o que esse povo que diz que Deus só é amor pensa? Deus também é justiça. Deus também é juízo. Às vezes você está no meio do pipoco do trovão, né? Às vezes você está passando um turbilhão na sua vida, um monte de coisas e um monte de acontecimentos, assim, um monte de circunstâncias desagradáveis, e você pensa: meu Deus, para quê? E por que eu tô passando tudo isso? Porque às vezes, na verdade, você se aliançou com pessoas erradas. Você se aliançou com pessoas em que eles precisam de cumprir um propósito de juízo e de justiça, sabia? E a partir do momento em que a gente se aliança com alguém que tem que cumprir um propósito de juízo e de justiça, a gente também tem que cumprir um propósito de juízo e de justiça. Eu quero falar sobre alianças nessa manhã. Então, quando você for se aliançar a alguém, eu quero que você preste atenção como são as raízes dessa pessoa. É muito sério isso. Porque quando você está diante de alguém, você não está diante de só aquele alguém. Você está diante da palavra profética da vida daquele alguém. Existem tantas coisas importantes para a gente ver antes da gente se aliançar a qualquer pessoa. O juízo e a justiça. Porque o juízo e a justiça que recai sobre a vida do fulano, se eu me alianço com ele, recai sobre a minha. E muitas vezes, coisas que você passa hoje é por conta do juízo e da justiça que outra pessoa precisa de passar. E ali você tem que passar junto. Então a minha palavra para você é: seja forte e corajosa. Talvez chegue doce e esteja amargo no seu estômago. E vença isso. E como que eu vou vencer isso, Poliana? A única forma que eu e você temos de vencer o maligno é a única. Não existe outra possibilidade. Chama-se sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é tão poderoso, ele é tão incrível, ele é tão surreal que ele transforma qualquer circunstância. Eu já falei para vocês que daqui a alguns dias nós vamos estudar cada gota do sangue de Jesus. É sério. Tem um livro que eu li e eu quero trazer ele aqui no devocional. E ele fala sobre os 7 derramamentos de sangue. Vocês observaram que esses 7 derramamentos de sangue têm tudo a ver com o livro do Apocalipse?
Quantas vezes nós lemos a palavra 7 aqui? 7 selos, 7 trombetas, 7 anjos, 7 derramamentos de sangue, 7 dias na semana. Então, ciclos de 7 anos são abertos, ciclos de 7 anos são fechados. A gente precisa entender que nada nesse mundo é aleatório. Nada. E qualquer coisa que você esteja passando, existe uma resposta que eu posso te entregar nessa manhã. Se chama sangue de Jesus. Você tem clamado pelo sangue, o sangue do Cordeiro? Me responde aqui no chat. Você tem clamado, é o sangue? Por mais que você não saiba, de onde você, qual parte do sangue você tem que clamar por conta do seu desafio? Me responde. Pelo seu desafio, você tem clamado o sangue de Jesus? Me responde aqui no chat, só para eu entender onde a gente está. Sim, isso mesmo, Tati. Tati, se você ainda não sabe o que cada parte do sangue é capaz de fazer por nós, e a gente precisa sempre ter essa consciência, por isso que eu quero reler isso aqui com vocês. A gente precisa de pelo menos clamar o sangue. Senhor, que cada gota do sangue de Jesus venha encontrar milagre na minha vida. E é todo dia. Porque o sangue de Jesus é quem purifica as vestes da igreja. Não existe outra arma mais poderosa contra as astutas ciladas do inimigo do que o sangue do Cordeiro. Se vocês estão aliançados, eu estou feliz, porque eu estou vendo que tem muita gente aliançado com o sangue de Jesus. Porque, engraçado, que eu via que há um tempo atrás as pessoas não estavam aliançadas com o sangue de Jesus. As pessoas se esqueceram da mesma forma que elas se esqueceram da salvação. Elas se esqueceram de se aliançar com o sangue de Jesus, sendo que é o sangue dele que nos garante a vitória. É o sangue que faz com que transforme situações e circunstâncias. Não existe nada, absolutamente nada mais poderoso do que o sangue. Vocês lembram que quando a igreja subia, deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidinho. Quando a igreja subia, eu acho que é no capítulo 2 ou 3, 4, não sei. Tá aqui no trono de Deus ou no livro, enfim. Quando a igreja sobe, ele diz o seguinte: aqueles que subiram, as vestes brancas, elas foram lavadas com sangue. O que purifica é o sangue. O que vem é o sangue, sabe? Esses dias, acho que foi ontem, uma pessoa foi me contando uma situação e eu virei para ela e falei assim: você já observou as raízes? E ela começou a falar coisas e círculos. Eu falei: não é, são as raízes. E eu falei: não, mas não é isso, são as raízes. E quem revela a raiz é o noivo. Quem revela a raiz é o Espírito. Você está me falando coisas com olhos carnais. E só quem é capaz de revelar a raiz não sou eu e não é você. Você está me falando situação, você está vivendo aqui, ó. Porque assim, vamos supor que você tem uma árvore na sua casa. Você tem uma plantinha. Aí você olha para a plantinha, ela tá doente. Aí você pode ir lá no lugar que compra coisa para plantinha, né? Na floricultura. E aí você compra e você coloca o remédio na plantinha. Aí ela melhorou. Aí você fala: nossa, vai dar fruto minha plantinha, minha árvore vai dar fruto. Eu vou tratar minha árvore, vou tirar aquelas partes, né? Vou tirar o purgão que tem ali. Só que daqui a pouquinho ela vai estar doente de novo. E você pode tratar o caule, você pode tratar as folhas, você pode tratar até o fruto. Mas se você comer aquele fruto, ele vai ser bom? Não. Não vai ser bom. Ele vai ser amargo. Ele vai ser como esse livrinho aqui do anjo. Por quê? Porque o que está estragado é a raiz. Enquanto você não ir lá na loja que compra coisa para planta
e você tratar e você cavar. Você, na verdade, é assim, a gente precisa de cavar de novo, chegar na raiz, jogar remédio na raiz, fechar, esperar a raiz ser curada. E quando a gente cava, chega na raiz, joga remédio. Você sabe que remédio é esse? É o sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Olha, a Pri fez uma pergunta aqui. E quando a gente percebe isso só depois da aliança feita? Porque antes ela era leiga. Sangue de Jesus. Nada acontece sem a permissão de Deus. A gente se aliança com pessoas e circunstâncias justamente para a gente crescer em fé. E se não fosse para você fazer isso sobre essa aliança, você faria sobre outra coisa. Se não fosse na sua raiz, seria outra raiz. Isso, todo mundo vai ter que passar por um escavamento de raiz e aplicar um sangue de Jesus. Pri, enquanto vida a gente tiver, a gente não está imune. Esse é o problema, as pessoas andam assim aleatório, Não, existem raízes de iniquidade em você, existem raízes de iniquidade em sua aliança. É esse que é o problema, que entra, não, assim, calma, isso foi engraçado. A primeira coisa que você precisa de buscar em você e no outro é a salvação. Eu já falei isso. Se você não tiver certeza da salvação, como você vai buscar outra coisa? E a gente só consegue ter certeza da salvação curando a raiz. Não tem como, sabe? A gente só consegue ver outros frutos. Santificação é outro nível. Salvação, libertação, Espírito Santo, que vem a santificação. A santificação é o terceiro patamar espiritual. O primeiro patamar, gente, esquece isso, é salvação. A gente está uma vida inteira pulando a salvação, pulando. E a gente precisa de curar a raiz. Se a gente não curar a raiz, como que a gente vai ter a salvação? Entende? Hoje esse livrinho vem dizendo isso pra gente. Cura a raiz, busca fundo. Eu não tenho como falar, eu não tenho como discernir. Não tenho esse discernimento físico do que é. Teria que fazer todo um mapeamento espiritual. É impossível de eu fazer isso aqui. Eu nem tenho essa capacidade. Talvez se eu fizesse um atendimento, o Espírito revelasse. Quem revela isso é o Pai, através da sua santificação. Entende? Existem raízes profundas e profundas na minha vida que o Senhor tem me revelado até hoje. Essa semana mesmo o Senhor veio me revelando algumas coisas da minha vida que eu fiquei impactada. Olha, com 35 anos que eu vim descobrir. Então, assim, primeira coisa para você conseguir orar, para você conseguir fazer qualquer coisa, é ir na raiz. Antes de qualquer coisa, ir na raiz. E a salvação. As pessoas estão desprezando a salvação, porque elas achavam que era assim: quem quer aceitar Jesus e vir para a salvação? Salvação. Não funciona assim. A salvação, ela vem com uma cura de raiz. É profundo. O que adianta você... É a história do limão, é a história do fruto, é a história da tangerina. Você tá ali com uma mexerica, uma tangerina, uma maçã, uma pera, sei lá, um pé de alguma coisa, vamos de limão. Você tá ali com um limoeiro, né? Um pé de limão. E ele tá com purgão. E ali você tá limpando... Eu tô contando essa história porque isso aconteceu com a minha irmã, a Ju. Ela tá com um pé de limão na casa dela e ela viu que aquele pé de limão tá com purgão. E ela foi tratando em cima, tratando. E ela, tratou, não dava certo. Tratou. E aí quando ela viu o fruto tava amargo. Entende? Aí ela cuidava e o fruto não funcionava. O pé de limão dela, ela precisou cavar.
Ela precisou chegar na raiz e ela precisou jogar muito remédio na raiz. Aí ela fechou, trocou a terra que estava em volta e ali ela está esperando a raiz ser curada. Enquanto eu e você não curarmos a nossa raiz para a salvação, como você quer libertação? Presta atenção, uma pessoa que não é liberta, me explica como que ela vai ser santa. Olha para mim, entende que existe uma ordem espiritual das coisas? A primeira coisa, a porta de entrada do mundo espiritual é a salvação. E as pessoas falam, salvação, não é, para aqui. Vamos parar aqui? Depois que você tiver certeza, você tem certeza. As pessoas falam, você tem certeza? Tem mesmo. Então vamos ver o fruto. Fruto de quê? Uma porcaria o fruto. Não tenho certeza. Porque a salvação, ela produz frutos. Por mais que a pessoa ainda talvez não esteja no parâmetro de libertação, o parâmetro da salvação produz frutos da vida eterna, entendeu? Ele vai ainda ali na raiz, vai limpando coisas. Sabe, uma pessoa que tem a salvação, ela tem temor, ela tem foco no céu, ela tem foco no que é eterno. Ela quer o que é divino, o que é sagrado, o que é limpo, o que é puro, o que é santo, o que é verdadeiro. Isso que é quem quer salvação. Ali você vai tratando a raiz. Depois da salvação você chega na parte de libertação. Aí a libertação é para os salvos. A libertação não é para quem não é salvo. Por quê? Porque quando você faz um trabalho de libertação para quem não é salvo, é assim, você liberta a pessoa. Aí sabe quando a palavra diz que quando você liberta a pessoa e a casa tá limpa, mas ela não foi adornada, e quando volta, demônios volta 7 vezes mais? É isso. Aí você não entregou a salvação para a pessoa, né? Ela não sabe o que é o céu. Ela não sabe qual a importância de se manter firme com os pés na palavra, com os pés na rocha. Aí você entregou a libertação para ela. Ai, tá liberta. Glória a Deus. Ufa nada. Daqui a pouquinho, 7 vezes mais. Por que às vezes você comete um pecado aqui, aí você acha que você está liberto, daqui 5 anos você comete o mesmo pecado. Daqui 3 anos você comete pior ainda. Você já está mais velho, mais cansado e você comete pior. Isso é muito comum. Isso é extremamente corriqueiro. Por quê? Porque não começou com a salvação. Não começou com o que importa, não começou com o temor do Senhor. O primeiro ponto para a salvação é o temor do Senhor. Onde que eu encontro o temor do Senhor, gente? Volta lá no livro de Provérbios, ele fala muito sobre o temor do Senhor. Fala demais. Quem teme ao Senhor, é temor mesmo, ele jamais vai comprometer a salvação dele em detrimento do pecado. Quem teme ao Senhor, ele luta contra o pecado, ele não se joga e nem se lança no pecado. Sabe, quem teme ao Senhor, ele não tem uma prática, ele age por precaução. Quem teme ao Senhor, ele vê o pecado e ele combate o pecado. Então vamos lá. Quem teme ao Senhor, ele vê o adultério, ele foge do adultério. Ele vê a comida, ele fala, caramba, se eu ficar aqui eu vou comer. Eu vou comer essa comida, eu vou comer até estourar. Então eu preciso sair daqui, entende? Sei lá, se eu ficar aqui e aqui tem muito dinheiro e eu não posso, eu tenho um problema com dinheiro, eu preciso sair daqui. Se eu ficar aqui, se eu ficar nesse departamento, com certeza eu vou fazer uma fraude. Então eu não posso ficar aqui. É assim que quem tem o temor do Senhor age. Ele encara a verdade porque ele conhece a fraqueza dele. Ele se expõe, ele vai diante. Isso é quem tem marcas da salvação. Olha, eu tenho essa fraqueza, eu tenho essa fragilidade. Isso é quem teme ao Senhor. Olha, esse é o meu probleminha, eu não posso. Sabe aquele povo que se converteu? Existem mulheres que se convertem, eu tô até de esmalte vermelho, tá vendo? Existem mulheres que se convertem e não usam esmalte vermelho. Eu acho lindo isso. Eu quase não uso esmalte vermelho. Inclusive, eu acho que essa é a primeira vez no ano que eu passei um esmaltezinho vermelho. Não é nem corriqueiro meu. Mas assim,
Tem gente que se converte e não usa esmalte vermelho. E o que eu acho disso, eu acho lindo, porque esse esmalte vermelho pode causar mecanismos cerebrais para ela, para ir para lugares onde ela vai pecar. Isso não vai ser pecado para mim, mas vai ser pecado para ela, então ela não usa. Eu conheço mulheres que depois que se converteram, elas vão para academia de tipo, sabe, elas colocam roupa de academia e por cima coloca, sabe, tipo kimono. Eu acho lindo. Eu acho lindo, porque elas sabem que aquilo ali, se elas deixarem o corpo dela à mostra, aquilo vai fazer com que a casa deixe de ser adornada. Que coisa linda é você, né? Põe ali a roupinha fitness por baixo e coloca um kimono com uma pegada de seda, assim, vai treinar. Que coisa elegante, vai treinar assim, toda linda, toda parecendo aquelas muçulmanas. É legal, com a modéstia, né? Aquilo não me movimenta, mas movimenta elas. Isso se chama não querer comprometer a salvação. Eu conheço gente assim, eu acho a coisa mais bonita do mundo, porque aquilo ali se chama temor do Senhor. Porque ela sabe que se ela não fizer aquilo, vão vir mecanismos e vão vir gatilhos, né? Que vão comprometer a salvação dela. Então, o que você faz para não comprometer a sua salvação? Você hoje faz coisas para não comprometer a sua salvação ou você já esqueceu? Você acha que está tudo certo? Não, ei, eu não posso fazer isso aqui, porque isso aqui vai comprometer minha salvação. A gente, todos os dias, se você não pensar em coisas que podem comprometer a sua salvação, você está indo pelo caminho errado. Todos os dias eu acordo e eu penso, não posso fazer isso aqui compromete minha salvação. Isso aqui compromete minha salvação. O cristão, ele precisa pensar nisso todos os dias. O que você faz que compromete sua salvação? Isso está na sua cabeça? Porque se isso não está na sua cabeça, tem que começar a estar agora. O segundo patamar espiritual, porque olha só, uma pessoa que ela cuida da salvação dela, ela pensa na salvação dela diariamente. A gente quer a santificação e a gente esquece da salvação. As palavras descem docinha, né? E chega no estômago amarga. Igual esse livrinho aqui. Qual foi a última vez que você se preocupou com a salvação? Quando você se veste, quando você sai de casa, você se preocupa com a salvação? Quando você se arruma, você se preocupa com a sua salvação? Quando você se organiza nas suas demandas, você se preocupa com a sua salvação? Quando você trata as pessoas, você se preocupa com a sua salvação? Quando você está em lugares, você precisa todos os dias, em todos os momentos, porque a sua preocupação com a sua salvação é o primeiro ponto. É o primeiro ponto de que você é salvo, porque o salvo se preocupa com a sua salvação. O segundo ponto, aí vem a libertação, aí vem as concupiscências e aí vem todos aqueles pecados, aí vem esses pecados que vocês vivem falando comigo, que é o ponto da libertação. Mas o ponto da libertação só chega depois da preocupação com a salvação e o tratamento da raiz. Aí a gente vem mais profundo na raiz, que aí vem a libertação. Aí a gente faz o trabalho de libertação, aí a gente vai mais profundo, sabe? Porque eu não tenho falado muito profundamente sobre libertação, porque a gente nem conseguiu passar da salvação. E depois, santificação, pureza, santidade, Espírito Santo. Vambora, sei o quê. Aqui, ó, tá bem aqui a santificação. O problema é que a gente quer só se preocupar com a minha... Ai, eu sou muito pura, eu sou muito honesta, eu sou isso. E a gente não tá preocupada com porque a salvação de quem tá do nosso lado também é interesse nosso. Porque Deus vai te perguntar, cadê a salvação dos seus? Cadê a salvação de quem estava do seu lado? Fulano, para chegar aos céus, precisava de você. Se Deus te perguntar isso, eu te coloquei do lado de Ciclano e de Beltrano para eles e para ela ser salvo. E você ficou muda ou mudo e você agiu negligentemente. Afasta-se daqui que eu não te conheço. Porque uma pessoa que é de Deus, ele sabe
que na verdade as pessoas são colocadas na nossa frente para que a gente apresente o reino de Deus para eles. Porque enquanto você está querendo viver o conforto do seu coração, Deus quer a salvação da alma de quem está por perto de você e a sua. É isso. E que hoje o meu coração e o seu coração estejam um pouco mais inclinado a entender o final dos tempos. Está tão perto. Pode não ser nessa geração, mas pode ser. E sabe qual é a minha missão e qual é a sua missão? É nos preparar e preparar a próxima geração para o que há de acontecer. Sabe? Nós somos os precursores da próxima geração. O nível espiritual da próxima geração vai depender de você e de mim. Se Jesus voltar na próxima geração, ou se Jesus voltar daqui 2 gerações, como estará a preparação deles? Vai depender de você e depende de mim. A sua santificação, a sua salvação, a sua libertação, vai ser pré-requisito para a salvação, santificação e libertação de outras pessoas. Esse é o ponto. Às vezes, você acha que você é salvo só para você, mas na verdade você é salvo para impactar a tua família e daqui aquela família vai sair um que vai impactar uma geração. Billy Graham foi o homem mais extraordinário dessa geração. Ele evangelizou pessoalmente mais de 3 milhões de pessoas. Pessoalmente, ele não me evangelizou pessoalmente. Eu nunca vi o Billy Graham a olhos nus, mas como eu fui edificada pela vida dele. Você vê, eu tô fora desse pessoalmente. Ele teve face a face com 3 milhões de pessoas, ele pregou pessoalmente, mas imagina o alcance dele. Eu, Poliana, ele nunca me viu, eu nunca o vi, mas ele alcançou a minha vida. Ele foi para o Senhor agora, tem pouquíssimo tempo, poucos anos agora. Acho que foi 2018, 19, né? 20, sei lá. 20 não. Acho que foi 2019 que ele foi para o Senhor. Ele morreu com 101 anos, ou foi 100, 99 e 101 que ele morreu. Foi 99 anos. E ele era um simplesinho, uma pessoa simples, um camponês. Alguém... Você viu? Olha aí, tá vendo? E Dalice viu Billy Graham pessoalmente. Ok? Eu vi ele pessoalmente quando eu era adolescente. Olha aqui. Tem gente aqui que viu Billy Graham pessoalmente quando ela era adolescente. E Dalice. Então ele pregou pessoalmente. Tem gente aqui que viu ele pessoalmente, tem gente aqui que não viu, que fui eu. Mas vocês imaginam, da mesma forma que ela foi impactada pela vida dele, que com certeza ela foi, eu também fui. Porque aquele homem era extraordinário. E olha que alguém que pregou para ele, pregou para um. E alguém que pregou para ele ganha o galardão de todo mundo que ele foi alcançado. Presta atenção, a pessoa que pregou a salvação por Billy Graham, ganha o galardão da vida da Idalice e da minha. Vocês acreditam nisso? Tudo, olha só, nunca esqueci, estou impactada até hoje. A pessoa que pregou a salvação por Billy Graham e o dia que ele foi salvo, ganhou o galardão no céu. Foi em 2018, né? Obrigada, Vanessa, olha só. A Vanessa tá contando, eu amo que vocês trazem as notícias certinhas pra gente deixar o vídeo com a informação correta. Ele morreu no dia 21/2/2018, aos 99 anos. Então, o Billy Graham, ele pregou para mais de 3 milhões de pessoas, né, Vanessa? Pessoalmente. Mas, indiretamente, ele pregou praticamente para o mundo inteiro. Para mim e para você. E se a gente colocar no YouTube, prega de novo. E agora, eu não quero falar dele, eu quero falar de quem pregou para ele. Quem pregou para ele está ganhando galardão até hoje no céu, pela tua vida e pela minha também. Quantas vezes ele já me
trouxe para a salvação, Ele já me trouxe para a santidade, Ele já me trouxe para a libertação. Milhares. Ele prega até hoje. Exatamente, Billy Graham prega até hoje. O corpo dele se foi, mas a voz profética dele ficou. E está pregando até hoje. Você quer ser liberto, você quer ser salvo, você quer ser transformado, você quer ser cheio do Espírito Santo, coloca um vídeo do Billy Graham e ali, ó, naquela voz doce, tranquila dele, você vai ser transformado, impactado, você vai conhecer um pouquinho mais do reino de Deus. E é isso que ele é, isso que ele foi. E é isso que a gente precisa de ser. E o texto de hoje fala exatamente sobre isso. Examine-se. Examine-se. Volta para o texto. Examine-se. Como tem sido a palavra profética na sua vida? Doce e amarga? Como no final dos tempos vai ser? É como o livrinho que João comeu? Nos lábios são doces e no estômago é amargo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Antes de comer do pão e tomar do cálice, não seja réu do corpo e do sangue de Cristo. O sangue cura, salva e liberta, mas o sangue pode te deixar réu do corpo. Você pode ser réu. A pessoa que come e bebe o corpo de Cristo indignamente, come e bebe juízo para si. Come e bebe juízo para si. Analise a sua vida. Reflita. Muitas vezes a gente tem acusado outras pessoas porque o pecado deles é evidente. Eu quero saber de você como está, na verdade, o seu primeiro patamar, a sua salvação. O que você faz o que você não faz todos os dias pela sua salvação, ou o que você faz todos os dias pela sua salvação? O quanto você está preocupado com a sua salvação? Eu tava com uma blusinha ali, que era bem assim, eu falei assim, não posso, como é que eu vou gravar com uma blusa assim? Eu tenho que me preocupar com isso. Eu preciso ser padrão. As pessoas, quando elas me verem, elas precisam ver alguém salva. Volta, 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 Poliana. E ali eu coloquei essa aqui bem bonitinha. Pronto. Foi. E é assim. O que você tem pensado em relação à sua salvação? Em relação à salvação dos seus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, hoje com muito temor, nós estamos tão preocupados com a nossa salvação. É clichê ficar falando, ai, eu sou salvo, mas tu sabes. Ativa em nós o desejo da salvação, Pai. Nós não queremos que a Tua palavra seja doce, que as coisas que venham sejam doces ao paladar e amargas ao nosso estômago. Nós não queremos ser como serão no final dos tempos. Senhor, que em nome de Jesus nós possamos ser como flechas nas mãos do arteiro. Nos ensina, nos inspira, que os nossos desafios sirvam para a nossa santificação, que os nossos desafios nos impulsionem à nossa salvação e que os nossos desafios não sejam impeditivos da nossa libertação. Assim cremos, oramos e desejosos que o Senhor estará conosco todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ai, amo demais, né? Hoje nós falamos sobre um aspecto espiritual. João teve uma visão espiritual. Ele viu coisas espirituais. A gente ainda está no céu. A gente nem veio para a terra ainda. O Apocalipse, capítulo 10, mostra uma visão de João
sobre a palavra profética do final dos tempos. Doce quando entra e amarga quando desce. Quem é você ali naquela história? Eu quero que você analise o seu coração e entenda quem é você. Para de julgar o outro e começa a se perceber e começa a se entender e começa a se notar, se reparar. Você está preocupado com a sua salvação? Você está preocupado com a sua libertação? Você está preocupado com a sua santificação? Esses 3 pilares vai revolucionar a tua história. Por fim, você está preocupado com a salvação de quem está perto de você? Com a libertação de quem está perto de você? E com a santificação de quem está perto de você? Primeiro, que é necessariamente nessa ordem. Uma pessoa que está muito bagunçada, você não pode preocupar com a libertação dela, primeiro com a salvação. Primeiro com a salvação. Salvação. Se você vê uma pessoa muito esculhambada da vida, tá esculhambada demais, Poliana, você precisa ser liberta, não, ela precisa ser salva. Salva. É salva. Ela não precisa nem ser liberta ainda, é salva, tá? Porque se ela não for salva, não tem nem como ela ser liberta. É isso, gente. Eu amo estar aqui com vocês. Obrigada. E é isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã a gente continua o livro de Apocalipse. Hoje é um dia para a gente refletir muitas coisas, né? Ruminar. E voltar, ruminar, analisar como está a nossa vida e prestar atenção em muitos detalhes que talvez a gente não prestava atenção antes, né? É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.